Bom dia, tudo bem? A nossa reflexão de hoje ela é algo que é muito particular meu. Muitas vezes me questiono ou me coloco sob, sob observação, né? Por que muitas vezes eu questiono a Deus? Será porque eu não tenho a verdadeira fé nele, eu não sirvo ele corretamente? E isso muitas vezes me deixa meio temeroso, né? Temeroso até onde, que tamanho, onde está o tamanho da minha fé e da minha fé no Senhor, né? E aí eu me lembrei de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3. Vou ler algumas partes para que é o que eu tenho lido e tenho refletido em cima disso, né? Em cima das minhas falhas, dos meus questionamentos, tenho refletido em cima disso. Nos diz assim, Êxodo 3: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto chamado Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse para si mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça ardente, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Nós podemos ver aqui, eu vejo aqui, alguém que tinha uma intimidade, tinha uma liberdade muito grande com o Senhor. Ele conhecia o Senhor pessoalmente. É um homem que foi guardado pelo Senhor, é um homem que foi levado às mãos da filha do faraó, para que, com a missão de posteriormente cumprir com os planos de Deus, cumprir com esse desejo de Deus, que estava vendo o quanto o povo estava sendo oprimido, né, na mão dos egípcios. Então Moisés nasceu, sobreviveu com essa missão de conduzir o povo para fora, para longe do Egito. E Moisés é esse que Deus deu a ele o privilégio de estar na presença dele. Moisés viu aquela sarça que estava em chamas e não se consumia, e aquilo trouxe uma interrogação para ele. Então ele foi ver ele mesmo por que aquela sarça não se queimava, para ver aquela grande maravilha. Então, ele chegando próximo, o Senhor o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor falou para ele, olha, cuidado, porque o lugar em que você está
pisando é santo. Tira as sandálias. Deixe os seus pés em contato com a terra, para que haja uma intimidade maior entre mim e você. Porque essa terra aqui é lugar santo, é lugar em que eu estou presente. Então, vamos ter intimidade. Tira as sandálias, esse impedimento entre eu e você. Tira essa sandália. E isso me faz refletir em algumas coisas. Qual a sandália que eu tenho calçado que está se interpondo entre eu e Deus? Muitas vezes eu vejo de forma muito clara Deus agindo na minha vida. Deus me dando missões que eu acho que não sou capaz de cumpri-las, mas eu me coloco diante dele. Eis-me aqui, Senhor. Mas aí eu me questiono, quais as sandálias? O que tem impedido a minha proximidade, a minha intimidade com Deus? A intimidade entre eu e Deus? Eu não sei. Tenho procurado entender. Tenho clamado ao Senhor para que Ele me fale, me mostre. Mas eu acho que Ele me mostra nas pequenas coisas. Ou então Ele diz, espera, ainda não estou pronto para te responder. Ou você ainda não está pronto para ouvir a minha resposta. Isso me faz refletir em algumas coisas. Mais à frente, no livro de Números, capítulo 13, nós podemos ver um outro relacionamento, né? Um outro momento de intimidade entre Moisés e o Senhor. Capítulo 13, verso 1 em diante, o Senhor disse assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Aqui eu vejo mais um momento de conflito entre Moisés e o Senhor. Ou o conflito de Moisés, em que o Senhor vê isso, testemunha isso. O povo estava rebelde contra o Senhor. Porque o Senhor nos tirou lá do Egito, lá nós tínhamos o que comer, tínhamos o que beber com fartura. Apesar de termos que trabalhar muito, nós tínhamos tudo. E esses questionamentos fez com que Moisés, inclusive Miriam, a esposa de Moisés, questionou, Arão questionou muito. E Moisés questionou o Senhor, e o Senhor viu e falou assim, viu a dúvida em Moisés, porque o Senhor tinha prometido a ele, nós podemos ler lá atrás, prometeu a ele que daria a ele uma terra que mana leite e mel, de fartura. Deus tinha presenteado o povo de Israel com essa terra. E o povo estava em dúvida, e Moisés questionou Deus a respeito dessas dúvidas. Então Deus falou assim, vocês querem ter certeza de que a terra que eu prometi para vocês, ela é verdadeiramente, extremamente produtiva, frutífera? É uma terra que mana leite e mel? Então faz o seguinte, mande alguns homens para espiarem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel, que eu prometi aos filhos de Israel. E Moisés obedeceu e mandou, né? Mandou os homens lá para que observassem, né? Vissem aquela terra se realmente mana leite e mel, e quem eram os povos,
porque o Senhor tinha falado que os povos que ali moravam, mas que o Senhor presentearia aquela terra para o povo de Israel. Então o Senhor mandou para lá. Mandou que aqueles homens fossem lá para poder verificar a veracidade, a verdade que Deus tinha prometido para eles, que aquilo era verdade. Então eles foram. Quando voltaram, falaram, mas Senhor, Moisés, aquela terra realmente é frutífera, mas os homens que são ali são gigantes, são muito fortes, muito poderosos. E trouxeram desânimo. Os 10 daqueles homens trouxeram palavras de desânimo. E isso fez com que o povo de Israel murmurasse contra Moisés, contra Arão e contra o Senhor. E até que falaram, quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito. E nós estamos aqui nesse deserto. Mas o Senhor quer que nós vamos para aquela terra que está falando que mana leite e mel, nós seremos mortos por aqueles homens poderosos que ali estão. E então levantou-se um dos 12, Caleb, e falou para toda a congregação de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Vejo aqui o Senhor respondendo ao povo de Israel, respondendo até mesmo a Moisés as suas dúvidas, esclarecendo seus questionamentos. Eu tenho visto o Senhor esclarecer meus questionamentos todos os instantes da minha vida. Muitas vezes eu falei, mas será que eu estou agradando o Senhor? Será que o que eu estou fazendo está agradando o Senhor? Ou será que o que eu estou fazendo está entristecendo o Senhor? Procuro me questionar todos os instantes da minha vida, em tudo que eu faço. Será que eu não estou orando corretamente? Não estou orando o suficiente? Será que eu não estou meditando o suficiente? Será que eu não estou andando na presença do Senhor o suficiente? Será que isso tem sido as sandálias nos meus pés, impedindo a minha intimidade com o Senhor? Eu não sei. Mas eu espero que, assim como o Senhor usou Caleb para esclarecer o povo, para esclarecer os questionamentos de Moisés, que o Senhor use algum Caleb, ou o Senhor tem usado Calebes para me advertir. Que cada um de nós possamos refletir. E nós podemos e devemos questionar o Senhor, mas temos que ser submissos aos planos de Deus para as nossas vidas. Isso eu tenho aprendido, a ser submisso ao Senhor, na vontade dele para a minha vida, nos planos dele para a minha vida, nos sonhos dele para a minha vida. E eu sou grato ao Senhor por isso. Nós possamos refletir cada instante da nossa vida. Que o Senhor possa continuar nos esclarecendo, nos conduzindo por caminhos que Ele sabe que são os melhores para mim e para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.